Ok. Going live now. Bem, boa tarde, boa noite a todos que nos estão a assistir. Eu gostaria de agradecer a presença destas três maravilhosas mulheres engenheiras. Vamos ter uma conversa em relação ao vosso percurso académico e o vosso percurso profissional. E nós sabemos que a área da engenharia é uma área que é muito dominada pelos homens, não é? E vocês, estando lá inseridas, acho que é uma oportunidade crucial de partilhar a vossa história e experiência para que as nossas jovens meninas e meninos que vêm por aí vejam que é realmente possível. Connosco temos aqui a Nair Souza, que ela é uma engenheira geóloga. Temos a Alvarina Manuel, que é engenheira industrial. E temos a Alda, que é uma engenheira elétrica e eletrónica, ok? Bem-vindas ao programa. Eu gostaria de dar um bocadinho de contexto a quem sou eu. Eu sou a Sónia Silva, fundadora da iniciativa For Women by Women. Eu costumo dizer que esta iniciativa pretende muito encorajar, elevar e enaltecer toda a mulher, mas a particularidade é a mulher PALOP, que eu acho que nós não temos uma plataforma em que esteja focada principalmente no que vocês estão a fazer e nos vossos ramos, não é? Eu sou de origem guinense. Em termos de profissão, trabalho na banca de investimento há quase 15 anos, ou mais de 15 anos, actually. Mas sempre tive muito gosto na parte do desenvolvimento pessoal, sempre tive muito gosto em training e partilhar muito da minha experiência. E eu achei que a For Women by Women fosse ajudar muito nesse sentido, não é? Que é trazer mulheres que eu posso não os conhecer pessoalmente, mas que mulheres que fazem parte de vários países africanos e que vão partilhar a vossa caminhada. Eu vou começar por pedir à Alda que nos diga, em termos de... Eu quero começar de raiz. Porquê de engenharia? O que é que te levou a ir para a área das ciências, depois formar-te em engenharia elétrica e eletrónica? Boa noite a todos que estão aqui a assistir e obrigada, Sónia, pelo convite. O problema não é o problema, comigo nunca houve uma outra coisa a não ser engenharia. A minha raiz é engenharia, tecnologia, é como dizem, eu cresci sendo aquela rapariga Maria Homem. Eu acredito que simplesmente aos meus 12, 13 anos, foi quando eu comecei a envergar um bocadinho para o mundo das mulheres ou das meninas. Mas o porquê que sempre foi engenharia? Eu tive o que se diz modelo exemplar. Eu tive alguém para me inspirar, alguém que me mostrou o caminho. E esse alguém era uma pessoa muito próxima, já é falecida. Eu agora eu consigo falar um bocadinho, das outras vezes era quase que difícil. E quando eu visse o meu tio, irmão do meu pai, viesse para casa e tivesse que falar sobre o que ele estava a fazer aqui em Angola, que é a subestação de Capanda, os projetos de Lauca, que são coisas que estão mesmo interligadas ao desenvolvimento da nossa matriz energética, eu ficava assim, eu também quero. Eu quero ser aquela pessoa, até que alguém possa dizer que hoje nós temos luz ou que hoje nós temos água fresca, porque o governo, as pessoas vão sempre dizer o governo, mas na verdade tu sabes que por trás desse governo está lá o teu dedo. E eu gostava de ver isso. E eu cresci que eu queria ser engenheira, mas faltou algo. Eu não sabia que a engenharia era vasto, essa coisa grande, vasta. E foi quando os meus pais, eles sentaram comigo e disseram, tu já sabes o que é que tu queres ser, então em vez de você fazer o colégio, que nós chamamos de exatas, é melhor tu ir para uma escola técnica. Foi quando eu ingressei para o Macarenco, eu fiz o IMIL. Para quem conhece na altura, não sei agora, para quem conhece na altura, era uma escola que era mesmo dominada por homens, onde que tu entravas e não terias tempo para ti. Eu também não tive tempo para mim, graças a Deus eu tive amigas em que sempre me puxavam pela razão, Alda, essas tranças tão velhas, Alda, que tal começares a fazer as sobrancelhas?
tive sempre esse lado aqui, esse apoio. E, incrivelmente, tudo passou a acontecer com uma certa direção. Eu depois ganhei uma bolsa de estudos, fui para a Inglaterra e calhou que é o mesmo curso, que foi elétrica e eletrônica. No ensino médio eu fiz eletrônica e telecomunicações. Isso porque eu escolhi telecomunicações porque eu pensava que tinha a ver com jornalismo, porque, na verdade, naquele período, sim, naquele período dos 13, 14, nasceu aquela vontade de fazer novela, inclusive eu já fiz teatro, já fiz o curso de teatro, e os meus pais estavam tranquilo, tipo, eles chegaram, ok, queres ser isso, está aqui o curso, queres ser locutora, ela vai fazer estágio, já fiz estágio na rádio. E eles nunca mataram os meus sonhos, nunca mataram os meus objetivos. E eu fui escolhendo o que realmente eu queria. E eu me deparei com a situação e eu disse, bom, eu sou boa em matemática, física e química. E eu já tinha a mentalidade, eu já tinha a ideia de que... Não, eu já tinha a ideia de que para ser atriz eu poderia ser em qualquer altura. Até amanhã, quando eu for uma velha gagá com bochechas, também eu posso participar no elenco. Então eu disse, não, eu vou priorizar primeiro aquilo que realmente nasceu comigo, aquilo que eu sou boa, e quem sabe essa parte de acting, essa parte de representar, fica para depois. Só que telecomunicações não era aquilo que eu estava a pensar. Telecomunicações são os zeros e os uns, mas eu acabei gostando, porque na verdade sempre é aquela parte em que quando tu carregas uma energia, quando tu te focas em algo, tu tens bons resultados. E assim foi. Depois eu fui para a Inglaterra e fiz o meu curso. Foi quando eu me deparei com as energias renováveis. Okay. Foi assim que começou a nascer. Só para, então, já vamos entrar um bocadinho mais nesses temas, mas basicamente a tua vontade, não é? A paixão pela engenharia vem de um role model. Tiveste alguém, que foi o teu falecido tio, onde tu dizias, bem, eu quero ser como ele, não é? Ok. Não foi nada imposto, basicamente, porque muitas das vezes, não é? Na nossa comunidade seguimos certos cursos porque é-nos imposto pelos nossos pais, não é? Obrigada, Alda. Nair, a tua paixão pela engenharia vem de onde? Olha, a minha trajetória é muito curiosa. Porquê? Porque no ensino médio eu fiz ciências sociais e quem me conheceu nessa altura e hoje e diz, oh, como é que tu foste parar para engenharias? Então, pronto, eu acho que tem a ver com a forma como fui educada. Eu venho de uma família de muitas mulheres e então nós tivemos que nos virar ao longo do nosso crescimento e desenvolvimento. Então nós fomos instruídas para nos virar, para sobreviver, para lidar com todos os desafios de forma muito prática, direta. E com o tempo eu notei que eu praticamente não era dificuldade nenhuma e sempre me sentia atraída por ver mulheres calçando botas, fardas. E então, quando eu estava no ensino médio a fazer ciências sociais, eu questionava-me por que é que eu estou aqui, o que é que eu quero, afinal. E eu já tinha irmãs advogadas, e então elas tentavam puxar-me, e eu disse, não é isso que eu quero. Foi quando decidi que, pronto, eu queria quebrar os estereótipos sociais e fazer algo muito diferente daquilo que eu estava acostumada a, ou seja, fazer aquilo que eu me sentia melhor, não é? Que foi quando decidi fazer geologia, não é? Ok, obrigada. Então, o teu foi muito, eu vou contra o que é esperado das mulheres, que Exatamente. é seguir, não é? Eu Humanidades. sempre gostei, uma particularidade em mim é que sempre gostei de me desafiar. Eu gosto de ficar ali a ver até onde eu posso ir, tentar puxar a minha linha ao limite e é impressionante porque eu sempre descubro que eu posso mais e isso para mim foi uma motivação muito forte para demonstrar a outras mulheres que elas também podem fazer muito mais do que elas pensam que podem fazer. Ótimo, obrigada. Alvarina, e a ti foi a mesma situação de eu vou me desafiar ou foi porque os pais quiseram ou foi porque surgiu de outra forma a tua paixão pela engenharia?
Eu deixei de ouvir a Alvarina. Tem uma mistura de um pouquinho de... Alô? Tô? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Ok. Sim, eu estava dizendo, no meu caso, é um pouquinho de mistura entre o que a minha irmã Alda disse e também o que a Meir disse. Ah, olha, Sou eu ou vocês conseguem ouvir bem a Alvarina? Deixa-me parar com essa perseguição. Eu não consigo. Eu também não. Alvarina, não sei se a tua internet estás a ter problemas porque ele está a bloquear, ele para. Não consigo mesmo. Se calhar podes sair e voltar a entrar. Sim, sem problema. E agora, conseguem me ouvir? Estamos a ouvir, mas não te estamos a ver. Ok. Enquanto esperamos pela Alvarina, eu vou aproveitar para dizer que a Alda e a Alvarina não são irmãs, by the way, que as pessoas têm o mesmo apelido, mas não são irmãs. São irmãs da Irmandade, não é? Sisterhood. Enquanto esperamos então pela Alvarina, eu vou pegar um bocadinho no que a Alda disse há pouco em relação ao seguir a tua paixão, ao seguir o teu tio, não é? Como é que foi a aceitação dos teus pais, dos teus amigos, dos familiares, com uma menina, como tu, seguires um ramo, um mundo que é muito dominado pelos homens? Qual foi a reação deles quando tu disseste, é isto que eu quero fazer, vocês se calhar vão me ver de botas e de capacete? Por incrível que pareça, essa jornada de aceitação ou estar neste ciclo, para mim não foi assim tão difícil, como eu falei. Eu quase que era mesmo uma Maria homem. Então, eu já brincava, em vez de eu brincar com bonecas, eu estava a brincar com trotes, bicicleta, os patins, até mesmo também eu ia para as montanhas, aqueles bailonços. Então, quando eu cheguei, eu decidi que queria ser engenheira e essa parte técnica não houve, eu não tive dificuldades com isso, aceitação, e no seio familiar estava tudo ótimo. No seio das amizades foi um bocadinho meio turbulento, porque foi quando as minhas amizades começaram a se dispersar. Primeiro porque eu já não tinha tempo, eu estudava de manhã e de tarde. Segundo porque as pessoas quase que não se identificavam mais comigo e ficaram aqueles que realmente eram as minhas amizades, mas também desde muito pequena as minhas amizades eram maioritariamente formadas por homens, os primos. Tenho poucas primas na família, as amigas, eu sempre fui muito pique, o que se diz, por exemplo, eu sempre escolhi a pão e dedo quem anda comigo, então tinha apenas 2 amigas. E pronto, não tive tanta dificuldade, não posso estar aqui a dizer que é isso. Eu reconheço que muitas meninas tiveram sim dificuldades e eu tenho testemunhos, mas o meu caso é um dos casos mais cor-de-rosas ou simpáticos no que diz respeito a isto. Ok, que bom, porque sabes que muitas das vezes, e acho que há pouco falamos sobre isso, aquela imposição da sociedade, dos pais, então no teu caso é aquela história bonita que se pode contar, eu quis ser, não é? E foi aceito. Mas isso é um porém, olha, por acaso, Sónia, eu vou aproveitar para contar. Eu vou aproveitar para contar o que acontece aqui em casa. Por exemplo, essa semana nós tivemos um problema de rede, ou seja, o disjuntor disparou. Nós tentávamos subir, aquilo entrava em curto-circuito. E eu poderia resolver isso. A minha mãe que diz, não, eu não quero ver você a fazer isso. Eu disse, mãe, eu trabalho com isso. Quer dizer, eles aceitam desde que eles não veem, ou seja, que o olho não vê, o coração não sente. Ela disse, isso é muito perigoso. Eu disse, mãe, eu faço isso, é o meu dia a dia. Mas aquilo foi mesmo, ela estava resiliente em eu fazer. Ela disse, ok, tu estás a trabalhar lá, mas aqui tu não estás a trabalhar, tu és minha filha, quem manda aqui nesta casa sou eu, ok? Ou seja, ela aceita-te, mas no subconsciente dela ainda existe aquela divisão do que o homem faz e o que a mulher faz, não é? Ok. Obrigada por partilhares. Alvarina, não sei se a tua conexão está melhor, queres-nos contar a tua paixão pela engenharia?
Conseguem me ouvir agora? Ok. Sim. Sim, eu estava a dizer, eu também estudei no Macarenco, como a Alda. Alô? Estamos a ouvir. Sônia? Sim, sim, estamos a Sim. ouvir. Eu estava a dizer, eu também estudei no Macarenco como a Alda, mas no meu caso não foi porque eu queria, eu calhei. Na verdade, o que eu queria era ser professora ou jornalista, porque eu gosto muito de falar, de conversar. E as pessoas diziam, então, seja professora ou seja jornalista. E a minha paixão, na verdade, é mesmo teaching, é ser professora. Eu gostaria de fazer isso um dia, mesmo sendo engenheira hoje. Então, o que aconteceu? Eu tentei me inscrever no INE Marista e o nome não saiu. Tentei no Garcia Neto, tentei em muitas escolas, tudo menos escolas técnicas. E o meu nome calhou mesmo no Macarenco, eu disse, azar. Por alguma razão, Mas acho que é diz-me pelas uma coisa, notas que querida, eu eu não sou tinha. angolana, mas o Macarengo é uma escola famosa? É, sim, é. Ok. É uma das melhores escolas técnicas que nós temos. Não Ok. digo isso porque estudei lá, mas realmente é. Não és biased, não. Não, não sou. E muita gente dizia que era muito difícil, que tens que ser muito boa em física, em química, etc. E eu já estava a tremer, estava com medo. Ao contrário da minha querida irmã Alda, eu não tive nenhuma referência, nenhum engenheiro ou engenheira da minha família. Então, eu não entendia bem o que era engenharia até eu chegar ao Macarenco, aceitar o meu destino, né, de ter calhado lá. E Uhum. notei que afinal eu gosto. Eu gostei de química, eu estudei ambiente e controle de qualidade, então o que eu mais via era química. Então passei a gostar de química, passei a gostar da ideia de trabalhar com o meio ambiente e depois, com o tempo, fui aprendendo que com essas cadeiras eu teria que fazer engenharia, ou engenharia química, ou engenharia ambiental. Graças a Deus, depois ganhei uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos e fui estudar engenharia ambiental. Ok. Ela está freezing outra vez. Voltamos a conexão não está lá grande coisa. Lá, 2 anos depois, mudei para engenharia industrial. Vocês estão a ter a mesma dificuldade, não é? Sim. Alvarina, não sei se me consegues ouvir, mas a net está... Mas depois... Mas conectou agora. A tua net continua-nos a deixar ficar mal. Vamos... Ok, eu vou esperar que a Alvarina Alô? tente entrar. Sim. Estou a ouvir, sim? Não. Mas, bom, peço imensas desculpas aos que nos estão a assistir. Estas coisas acontecem. Conseguem me ouvir? Conseguimos te ouvir. Ok. Mas, bom, eu estava a dizer, eu peço imensas desculpas. Estas coisas acontecem e temos que manejar e enfim, ultrapassar. Porque é o que é, infelizmente. Até que vocês consigam alterar isso, não é? As nossas jovens promissoras. Eu vou pegar um bocadinho na mesma pergunta que eu fiz à Alda. Nair, tu também tiveste essa dificuldade da aceitação dos que te rodeavam em termos da tua escolha para uma profissão que é... A imagem é, ok, engenharia, botas, aquele chapéu ou capacete, não é? Qual foi a aceitação no teu meio? Por acaso, a minha família sempre foi muito receptível, sempre foi muito de respeitar as opiniões. E lembro-me apenas da cara de espanto do meu pai quando eu disse que queria fazer geologia. E pronto, ele ficou muito surpreso porque as irmãs que me antecedem foram para a área social, não é? Fizeram advocacia e então eu disse, não, eu não quero nada disso. E ele disse, o quê? Você? Eu disse, sim, ok, tá bom. Então, foi um período muito, não vou dizer turbulento, mas foi desafiante para mim, porque eu estava a sair de ciências sociais
e depois de repente queria fazer geologia. Implicava que eu tinha de estudar física, química e matemática como nunca tinha estudado antes. Então eu vivia quase que 24 horas por dia a estudar. Lembro-me que eu tive de fazer preparatório na Universidade Agostinho Neto e paralelamente tinha de fazer um outro preparatório porque eu tinha que preparar as bases que eu não tive anteriormente. Então foi mesmo muito desafiador para mim, desafiante, mas eu consegui de facto. Eu acho engraçado tu dizeres que quase que não durmo a estudar e das poucas conversas que nós tivemos quando estávamos aqui a preparar o webinar, eu posso confirmar que continuas com a mesma ética, não é? É verdade, é verdade. Eu não paro de estudar, é impressionante estudar, trabalhar e o meu trabalho envolve sempre muita leitura, muito estudo e eu acho que é uma das ferramentas que tem contribuído para o meu desenvolvimento. Eu leio muito e então... E estás no programa, não é? Estás no Mandela Washington Fellowship, não é? Exatamente. Foi um dos programas que fez com que eu desse um ápice na minha mentalidade e no meu crescimento profissional e académico também. Foi muito bom. Ok, mas fala-nos um bocadinho, porque eu sei que tu fundaste algumas organizações, foste a pioneira em algumas das organizações que tu fundaste. Queres-nos falar um bocadinho das organizações, quais são elas e qual é o objetivo principal? Vamos falar daquela de mulheres engenheiras e depois tem outra que fundaste há pouco tempo, penso eu, de mulheres nas geociências. Pois é, eu na verdade cofundei porque eu não trabalho sozinha, trabalho para a comunidade, então eu tenho uma certa dificuldade em dizer que eu faço as coisas sozinha ou falar somente de mim, porque não é verdade, eu trabalho sempre com outras pessoas, não é? Então, eu cofundei a Associação Angolana de Mulheres Geocientistas. Foi uma experiência muito agradável com outras mulheres impressionantes, com quem eu também aprendi muito, não é? Que criou-se, nós vimos a necessidade de fazer com que mais mulheres soubessem o poder que elas têm, não é, para contribuir com o desenvolvimento sustentável, não é? Então, depois de ter cofundado essa associação, não é, fizemos networking com uma associação que é a Associação Africana de Mulheres Geocientistas. Então, foi uma experiência mesmo muito boa para mim, porque foi praticamente o início de tudo, não é? E foi um aprendizado muito, muito bom, porque eu comecei a descobrir, aliás, eu já comecei enquanto estava na universidade, porque eu estudei cá em Angola, a licenciatura, e era um desafio enorme ver, por exemplo, dividir um microscópio com vários estudantes, né? E nós víamos as dificuldades que tinham os rapazes e as meninas em, por exemplo, field trips. Nós, as meninas, tínhamos algumas dificuldades em relação, então nós queríamos sempre demonstrar e raising awareness desses problemas, não é? Então foi aí onde surgiu a necessidade de fazer de a associação. Ok. E qual tem sido a aceitação? Desde então vocês cresceram e continuam a expandir em termos de criar aquele awareness? Exatamente. Eu hoje, por exemplo, estou envolvida em outro projeto que é a Associação Angolana de Geocientistas, que já é um projeto mais abrangente, não envolve só geólogos, não envolve só geofísicos, mas envolve também geógrafos, envolve outras pessoas que estão ligadas à área do ambiente, porque hoje o mundo não é só uma profissão, as profissões estão interligadas, então nós temos que trabalhar em conjunto para contribuir desse modo para o desenvolvimento sustentável. Ok, obrigada. Quanto à aceitação é impressionante, não é? Porque apesar de termos alguns desafios que consistem mais na mentalidade de certas pessoas, porque por vezes o associativismo não é muito bem compreendido, não é? Então, são desafios comuns e normais para quem é angolano, sabe, mas os desafios são para ser superados e nós
estamos prontos para qualquer desafio. Isso acho que é muito importante, porque tudo isso volta a um tema que é a falta de representatividade, não é? Exatamente. E todos nós sentimos que temos um papel para contribuir com isso, seja em que setor, seja em que ramo for. E eu acho que quando tu fazes uma jornada, é muito importante partilhá-la depois que vem a seguir a nós. Exatamente, exatamente. E usar isso porque, olha, nós em Angola, de acordo com o censo, existem 22% de estudantes ou crianças que estão fora do sistema educacional. Isso é só o que se sabe, eu imagino que não se conhece, né? Não Porque está, existem pois. zonas bem remotas. Então, desde cedo, eu sempre estive muito preocupada nas organizações em que estou inserida, a contribuir para esta parte também educacional, onde, por exemplo, nós fazemos panfletos pequeninos. Eu, por exemplo, lembro-me que na altura o ministro da Educação era ainda o Pinda Simão e reunimos para ver como fazer uns panfletos e inserir estes panfletos relacionados com geociência no sistema educacional. Não é? Então, bom, são desafios que é preciso tomar iniciativa, ter ousadia e a ver como contribuir com o Estado para resolver esses problemas sociais que nós temos. Sem dúvida. E leva tempo, não é? São sementes que se plantam e depois... Obrigada, Nair. Alda, eu queria te fazer uma pergunta porque eu estive a ler sobre isso. Há pouco tempo recebeste um prémio. Foste considerada a jovem angolana da paz, não é? Qual foi a sensação de receber esse prémio? Tu achaste que, uau, o reconhecimento do meu trabalho está aqui. Qual foi aquela sensação de receber? Eu sei que é apenas um de vários prémios. Não estava à espera. Não estava à espera, porque eu quando comecei a me expor, eu digo sempre que foi expor, porque nós escolhemos se realmente nós vamos partilhar as nossas vitórias ou não. E eu quando decidi fazer isso, eu estava a imaginar que os resultados que eu estou a ter agora fossem vir daqui a 3, 5 anos. E quando a YSP ligaram para mim, eu fiquei assim, hã? Como assim? Eu disse, mas o que é que a engenharia tem a ver com a paz? E o que é que... Eu comecei a ir um pouco para trás, ok, o que é que eu tenho feito? Qual é o impacto? Porque normalmente eu comecei, eu estava a dizer, não, isso é para promover a ciência nas comunidades, para também influenciar as mulheres, mas eu não estava a ter aquela visão mais abrangente que realmente eu poderia tocar no setor da educação, que eu realmente poderia estar a tocar no setor da harmonia na sociedade, que é a paz. E eu fiquei assim, ok, I'm doing the right job. E nem sempre o nosso impacto é visível, a olho nu, não é? Sim, e eu quando eu fui convidada, eu fiquei assim, ok, obrigada. Claro. Obrigada não somente pelo prémio, mas por aumentar ou abrir a minha visão. E isso é um dos teus lemas, não é? Porque eu já ouvi algumas entrevistas tuas, é muito um lema teu, não é? O obrigada, não é? Olha, outra coisa que eu quero te perguntar, Alda, e parabéns pelo teu prémio. Em relação, olha, eu vou aqui a ver se eu I don't kill the name. Fala-nos um pouco sobre o Chossi Academic. A Chossi Academic. A Chossi Academic é uma plataforma digital que tem como essência providenciar os materiais didáticos em um repositório aberto ao público. A Chossi Academic nasceu, é uma ideia que eu já tinha enquanto eu vivia na Inglaterra, porque, voltando um bocadinho para trás, no Macarenco, faz-se um Macarenco e um Macarenco, o e-mail, é difícil, mas muitas das vezes não era difícil porque tu não sabes. Às vezes a engenharia é difícil porque o professor não dá-te as ferramentas necessárias para que você possa aprender de uma forma mais produtiva, de uma forma mais efetiva. E eu, quando estive na Inglaterra, as coisas tornaram-se mais fáceis, não porque o estudo lá é fácil, mas porque lá dão-te várias opções de como tu podes adquirir o conhecimento. E eu disse, bom, eu não vou levar uma universidade porque eu não tenho poder financeiro para isso, mas eu posso levar uma coisa que dá que é para todo mundo.
E eu pensei nessa biblioteca. Só que, como a Nair disse, e eu também tenho esse lema, eu tendo a atualizar o meu currículo todos os anos. Ou seja, um ano me graduei, o ano passado fiz a pós-graduação, e esse ano eu estava ligada aos cursos. E eu me inscrevi num programa do Founder Institute, e eu pensando que era um curso, eu fiquei lá, ok, ninguém lê Terms and Conditions, eu botei o ticket, fiz as transferências. Quando chegou na altura, o que é que eu me deparei? Eu só poderia me graduar se eu formasse uma startup. E eu disse, ok, não tenho a ideia agora de uma startup, mas eu tenho uma paixão, que é a educação. Eu tenho um problema que eu vivi, é um problema que aqui em Angola vivem, e eu vou transformar isso num projeto. E foi assim que a Chose nasceu. Posteriormente, claramente, depois de nós fazermos um estudo de viabilidade, estudo do mercado, nós nos apercebemos que o problema não eram só os alunos, os problemas também eram os professores. Porque para além de... Não percebo? Eu disse o sistema em si, não é? Sim, mas para além do aluno não ter essa acessibilidade dos materiais acadêmicos, é o professor que também não tem uma plataforma que ele possa meter esses materiais de forma que o aluno pode encontrar. É o professor que também agora com a crise econômica, ele também não tem aonde ele possa dar as suas matérias. Então, o que nós fizemos? Nós dissemos, ok, como a Nair disse, eu não trabalho sozinha, tenho outros co-founders, apesar de eu ser a founder da startup, e nós vamos criar aqui um freelancers para professores. Sim. Bom, eu acho que às vezes muitos de nós somos a cara de alguma organização, de uma iniciativa, mas nós sabemos que tem uma tribo de pessoas, né, por trás, temos colaboradores, temos pessoas que estão a disponibilizar o seu tempo para ajudar porque acreditam no mesmo, porque acho que todos nós acreditamos num desenvolvimento sustentável, que em África ainda estamos longe disso, não é? Querida, obrigada. Vamos tentar mais uma vez com a Alvarina, a ver se a connection vai nos ajudar. Alvarina, consegues-me ouvir? Hopefully. Sim, consigo, perfeitamente. Great. Vamos tentar fazer um recap, falarmos da tua paixão, das iniciativas que tu fazes parte ou que tenhas criado ou cofundado, porque eu sei que tu também acreditas muito na educação e no desenvolvimento pessoal. Sim, claro. Algumas, como eu ia dizendo, eu não tive um modelo na minha vida, né, que me mostrasse que engenharia é algo que mulher também pode fazer, ou que é algo que pode ajudar para o desenvolvimento de um país. Então, eu tive que aprender essas coisas por mim mesma. Desta feita, eu me apaixonei muito pela ideia de mentoria, especialmente mentoria para mulheres. Por isso é que eu decidi começar um projeto que eu nomeei Just a Girl From, que significa apenas uma rapariga de, que tem como intuito mostrar que não importa de onde é que tu vens, por exemplo, sou da samba, lá mesmo no fundo, quem vai para uma bunda, e eu olho para mim e por vezes não acredito que eu saí dali e hoje sou a Alvarina que eu sou. Então acredito que há muitas outras raparigas em muitas zonas do nosso país, não só em Luanda, mas em zonas rurais, que não conseguem se imaginar a ganhar um prêmio como a Alda ganhou, por exemplo, ou a ser uma engenheira como a Nair, ou a ter um projeto como o da Sônia. Então, eu gostaria que todas nós mulheres nos uníssemos para inspirar outras raparigas e mostrá-las que elas podem sim fazer engenharia, que elas podem sim fazer, na verdade, whatever they want. Podem fazer o que elas quiserem, mas tendo um modelo. Porque, como eu disse, nem todo mundo cresce com um modelo em casa, com um espelho, mostrando que elas também são capacitadas para fazer qualquer coisa, não somente engenharia, mas o foco hoje é engenharia, né? Sim, então, essa é uma das paixões que eu tenho sobre mentoria. Na faculdade eu tive muitas professoras que me inspiraram. No Macarense também tive uma ou outra, mas era mais por inspiração em gostar de matemática, para terminar o ensino médio, não necessariamente para amanhã estudar engenharia. Mas quando eu estive na faculdade nos Estados Unidos, aí já é outra história. Eu tive várias mentoras, muitas mulheres de fibra, inteligentes, que me mostraram que eu posso ter os sonhos que eu tenho, como, por exemplo, de ser mãe um dia, de ter um lar, mas na mesma alcançar os meus objetivos e conquistar os meus sonhos. Eu acho que esse é um dos desafios que nós temos cá no nosso país. Não sei se já abordaram isso,
mas é de poder seguir a nossa carreira e ao mesmo tempo ter os outros sonhos, como criar uma família. Sim, obrigada. Tocamos mais ou menos, mas lá está, o ponto da mentoria é algo que eu acho que é cultural. Quando nós, pronto, eu agora neste momento estou nos Estados Unidos, mas eu morei imensos anos em Inglaterra. Este conceito de mentoria não é novo nesses países, não é? Para nós, nos nossos países PALOP, que é o que nós somos, é uma coisa que é um bocadinho mais nova e vamos tentando incentivar. Eu falo por mim, no mundo corporativo, eu tenho N mentores, não é? Eu não tenho só um. Eu sou mentora. Portanto, é sempre aquela relação de eu vou colocar e dar um pouco de mim, mas também vou aprender, não é? Saio dali enriquecida. E eu acho que o trabalho que vocês estão a fazer é espetacular. Porquê? Porque vocês estão a mostrar às nossas meninas que pessoas que se pareçam connosco também podem o fazer. Nós temos várias funções não remuneradas. Somos mães, somos filhas de alguém, somos esposas. No entanto, também podemos sonhar com uma carreira de sucesso e podemos atingir vários patamares. Eu só acho que não se deve colocar funções que sejam a mulher faz isto e o homem só faz aquilo. Os estereótipos, não é? Os estereótipos, exatamente. E vocês estão a quebrar isso. Portanto, por isso é que eu gostei do tema de falar de mulheres engenheiras, mas todos nós sabemos que existem vários desafios que vocês têm que ultrapassar. E muitos deles nós tocamos aqui indiretamente. Mas eu quero perguntar-vos, de uma forma muito direta, e eu vou para a Nair, houve um desafio que tu tiveste que ultrapassar, que tu disseste, uau, este foi o maior desafio que eu tive que ultrapassar, ou um que te marcou tanto? O maior desafio em termos profissionais, não é? Sim, sim. Foi o período de recessão para a área petrolífera, porque não houve uma crise maior do que, quer dizer, já houveram outras, não é? Mas esta para mim, pela idade que tenho, não é? O período de 2014 a 2019 para mim eu posso dizer que foram negros em termos profissionais, não é? Então, na altura em que saí, por acaso não fiquei muito sobre a minha trajetória do mesmo jeito que a Alda e a Alvarina fizeram, mas a altura em que eu decidi que iria muito afincadamente trabalhar para o desenvolvimento das minhas habilidades foi a altura de recessão, não é? Em que eu vindo fora do mercado, e é engraçado que foi a altura em que eu mais aprendi, sozinha, só na frente de um computador, e pronto, a altura em que voltei da Inglaterra, não é? E eu vi, pô, eu estou aqui, estou desempregada, o que eu vou fazer? Então eu decidi começar a criar pensamento, não é? Ou seja, comecei a escrever artigos científicos e comecei a publicá-los em revistas científicas e apresentá-los em conferências, e isso para mim foi mesmo, teve um impacto, não só académico, mas também profissional. Então, foi uma experiência em que eu me reconheci, ou seja, acabei por conhecer muito mais de mim e pronto, foi mesmo uma fase muito desafiadora, não é? E que marcou-me porque é tentar aqui, eu costumo dizer que eu não tenho tanta experiência assim como engenheira, mas tenho muita experiência como engenheira ou como geóloga, né? Porque eu sou tanto uma coisa como outra, não propriamente engenheira geológica, mas eu sou engenheira e sou geóloga também, não é? Então, para mim foi uma fase de descoberta e de resiliência. Eu costumo dizer que a palavra que mais me identifica é resiliência, porque eu sei exatamente o que fazer para superar as dificuldades em termos académicos e profissionais. E é isto que no meu programa de mentoria que eu tento fazer, não é? Tento passar essa minha experiência de altos e baixos e dizer o que é que eu fiz para sobreviver, para superar estas fases em que, por exemplo, eu não consigo dizer que eu tive uma fase em que fiquei em casa, que eu via, por exemplo, a minha família ver-me a ir para cá mais 6 da manhã, entretanto não tinha um contrato com alguma empresa assim. Então,
é preciso ter resiliência, é preciso ter vontade, é preciso ter ânimo, é preciso ler muito, é preciso investigar muito, é preciso saber o que é que tem de se fazer para desenvencilhar. Eu costumo dizer que eu tenho um comportamento da água. Quando vejo um obstáculo, eu desvio. E pronto, e dessa forma eu tento levar em todos os aspectos da minha vida. Algumas vezes com algum pânico, obviamente, mas tento sempre superar da melhor forma. Então, foi sempre assim com a engenharia e com a geologia. Não é? Eu via-me em, meu Deus, onde é que eu vim me meter? Será que vou conseguir? Então, hoje eu digo que uma das coisas que mais me marcou durante essa minha pequena trajetória é ver, por exemplo, uma menina que eu influenciei a graduar. Eu tenho estado a trabalhar com crianças mesmo, não é? A minha primeira experiência foi com crianças de áreas mais remotas. Eu tenho estado a fazer parcerias com pessoas que ajudam, por exemplo, a ir para um Lundimbalo, para ir para zonas bem remotas e trabalhar com crianças super desfavorecidas e pôr na mão dessas crianças, por exemplo, um smartphone. É impressionante ver como elas conseguem se vivenciar com isso tudo. Não é? Então, quando comecei a trabalhar com as adolescentes e algumas meninas das universidades em que dei aulas, foi muito marcante porque imagina, tu conheces uma mocinha, não é? Está meio perdida, não sabe o que é que vai fazer e depois diz, olha, podes seguir esse caminho de acordo com que isso nunca pode ser imposto, não é? Mas é de acordo com a vontade e as aspirações que essa menina tem. Fazer um encaminhamento e dizer, olha, faz isso, faz aquilo, e ao longo de 5 anos ela gradua, para mim isso é muito marcante. E foi o que aconteceu com a Bárbara, não é? A Bárbara e outras meninas também. E é muito enriquecedor, não é? É muito, e eu acho que quando alguém se dispõe-se a fazer o trabalho pela comunidade, o maior ganho é ver a transformação, o benefício que essas pessoas tiram daquilo que você pode passar. Sem dúvida. Para mim é algo muito marcante. Ok. Obrigada, é um brilhante testemunho e eu concordo plenamente contigo, porque eu acredito que muitas das vezes nós só nos apercebemos do quão forte nós somos, do quão resilientes nós somos depois de passarmos por vários desafios, não é? E eu dou por mim a usar a mesma expressão. A resiliência e perseverança são coisas que nós mulheres, nós temos, mas se calhar não nos apercebemos que temos até passarmos por algo, não é? Exato. Obrigada, Naira, testemunho incrível mesmo, e eu acho que estás a fazer o maior bem, que é partilhar a tua experiência, não é? Que é o que muitas das pessoas não fazem. Mas ganhamos muito mais, e eu digo sempre, a jornada, todos nós temos uma. Tu não vais fazer a jornada da pessoa, não vais fazer com que os desafios desapareçam, mas vais fazer um bocadinho mais smooth, pode-se tornar um bocadinho mais smooth, não é? Muito obrigada. Alda, eu vou-te fazer a mesma pergunta. Houve um momento que foi um super desafio que tiveste que ultrapassar, seja como estudante ou seja como na tua atual carreira? Como estudantes, nós temos vários. Tell me about it. Eu vou tentar fazer aqui um mix de uma forma muito resumida. Como estudante, eu 2 semanas antes de entregar a minha monografia, 2 semanas minto, 1 mês antes de eu entregar a minha monografia, o meu tutor na altura, ele entrega a carta à universidade, eu não tinha ninguém para validar o meu trabalho. Chego no novo tutor, ele diz-me que é melhor não fazer isso e tentar uma outra coisa. Ou seja, o scope da minha monografia mudou. Falando do scope, eu tive que aprender a manusear um dos programas em 1 mês. Claramente, como nós falamos, eu tinha amigos ou colegas que me ajudaram bastante. Eu me lembro que a biblioteca era o meu lugar. Até eu já tinha mesmo lá, como se diz na gíria, um ovo. Era sim, porque nós lá na biblioteca nós sabemos que tu podes deixar o teu computador tranquilamente, vais para casa, voltas.
E aconteceu isso comigo. Eu deixava o computador e ia comer muito fish and chips, porque eu já não tinha mais tempo para cozinhar. E, incrivelmente, eu consegui fazer a minha monografia. Não tive um A+, e eu reconheci que, por causa disso tudo, mas também não tive um B-, não tive uma nota que é considerada a segunda classe alta. E depois disso tudo foi quando eu me apercebi que quando eu quero, as coisas acontecem. Porque em 6 meses eu consegui fazer aquilo em 1 mês. Esse foi um dos percursos. O outro que marcou-me bastante foi quando eu me apercebi que, afinal de contas, quando eu validei a minha capacidade, tanto intelectual, tanto a capacidade física. Porque, again, alguém também saiu de um posto de trabalho e eu tive que estar a prestar conta para uma outra pessoa. E, incrivelmente, eu passei a ser a gestora do projeto. Era o primeiro projeto da empresa, ou seja, é o nosso beberró, como dizem, que nós fazemos a nossa promoção e estava lá eu, sem o meu chefe na altura, e eu tinha que provar que realmente eu sabia, ou seja, eu já estava na empresa há 1 ano e eu estava lá sozinha. Normalmente eu ficava sempre com os meus colegas, trabalhar em equipa, mas naquela altura, porque nós tínhamos vários trabalhos, uma demanda, então dividimos os locais. Eu fiquei num sítio, no meu projeto, e os outros foram no outro sítio. E eu me deparei, eu me lembro que eu fui um dia ao trabalho, eu me deparei com os geradores e eu pensei, ok, e agora? Eu comecei um pouco a duvidar de mim mesma, será que eu vou meter aqui um positivo? Será que eu vou causar um curto-circuito? Será que eu vou programar em condições? Mas depois eu disse, espera aí 1 minuto, eu também sou certificada, eu tenho feito isso. E quando eu passei a fazer isso, eu terminei o primeiro gerador, fiz exatamente o que era que é para ser feito. Comecei a prestar contas de que eu não sabia, porque agora era a gestora do projeto, o meu chefe na altura teve que sair da empresa, então tive que responder por questões que nem me diziam respeito. Era chegar, me faziam uma pergunta, eu tinha que ligar para o meu ex-chefe e perguntar o que realmente está a passar. E nessa época foi também na altura quando eu estava no programa na incubadora. Neste curso era depois do expediente. Foi aí quando eu descobri que eu não preciso me armar em Mulher Maravilha, porque muitas das vezes nós mulheres gostamos de dizer, não, eu posso, eu consigo, mas tu já estás nos teus extremos. E foi assim que eu decidi convidar os meus co-founders. Disse, olá, eu estou muito ocupada para fazer esse projeto. O projeto que eu estou a criar é esse, vocês identificam-se? Ok, eu estou a vos convidar, vocês podem vir, mas que a minha posição neste momento é essa. Eu preciso me dedicar ao serviço, porque é o meu primeiro projeto. Eu preciso me dedicar ao serviço, porque de uma certa forma, por ser a única menina no departamento, as pessoas estão mais expectantes. E claramente as coisas correram não lindamente, porque depois nós fizemos alguns ajustes de conta por causa do tempo, mas validei a ideia de que realmente eu não estava ali a fazer uma figura, porque muitas das vezes as mulheres ficam no grupo dos homens e como tudo dá certo é para nunca nos dão aquele crédito que realmente a nossa opinião é válida. Consequentemente, depois disso, o pessoal, a liderança percebeu que realmente eu tenho tato para a liderança e, de uma certa forma, eu tenho feito as 2 áreas na empresa, ou seja, a área comercial técnica e a área técnica, ou seja, eu sou aquela pessoa que está no meio dos departamentos. Então, quando isso aconteceu, foi quando eu mesmo me apercebi, eu disse, não, tu podes, tu és capaz. Eu validei a mim mesma. Não é? É vantajoso? É vantajoso porque, de uma certa forma, tu estás a te meter em prova para ti mesma. Eu não estava ali a provar para ninguém. Eu queria mesmo validar que eu posso, que eu aprendi e que eu posso tomar conta disso. E por incrível que pareça, agora, antes, eu já tive muitos problemas com os meus colegas. Eu sou muito frontal. Eu sou muito frontal, Sónia. E havia tempos em que os meus colegas, eu poderia estar sentada aqui, tipo, estávamos nós os 3, eu poderia estar sentada no meio, e o meu colega ia perguntar no outro que estava de lado. Isso comigo não acontece. Eu disse, wait a minute. E eu cheguei muito frontalmente, eu perguntei, desculpe só, nós estudamos na mesma universidade? Não fizemos as mesmas provas? Não temos o mesmo certificado? Não temos a mesma carga horária?
Por que que a informação tem que passar? Eu estou aqui no meio, tu podes me perguntar. Depois desse cenário, as coisas passaram a mudar, porque se tu não te posicionas como tal, as pessoas também não conseguem te ver. Às vezes é bom sim ser humilde, nos metermos ok, o colega entender, mas quando tu já percebes que tu não estás a ser valorizado, que as pessoas não têm essa expectativa e tu não consegues dizer ok. Se acho que a mulher, nós temos muita tendência a pedir desculpas. Pedir desculpas porque estamos a ocupar um lugar. Pedir desculpas porque temos um lugar à mesa. Pedir desculpas porque sou mãe e tenho que tomar o meu break. Right? Sim, na verdade não é bem pedir desculpas. Nós nos sentimos culpadas, mas nós nos sentimos muito agradecidas. Eu peço obrigada, sim, pelas oportunidades, eu sou grata. Mas se o meu chefe vem e me promove, e isso aconteceu quando eu fui convidada para fazer parte como membro fundadora da Associação de Energias Renováveis, eu agradeci porque eu estava lá, again, a única menina, e eu não estava a lidar simplesmente com pessoas da minha idade, eu estava a lidar com líderes de empresas aqui em Angola. Estamos a falar mesmo de pessoas já de 50, 60. Com algum calibre. E eu, por acaso, pedi obrigada. A primeira coisa que o meu chefe disse, não, Alda, tu aqui ninguém está a te fazer favor. Tu não és a única menina, tu não és a única pessoa na empresa que lida com as energias renováveis. Tu estás aqui porque tu mereces. E é isso que nós, às vezes, mulheres, se nos promovem, nós ficamos assim, eu tenho que fazer double, eu tenho que multiplicar, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. Girls, você está aí porque tu mereces, tu estás aí porque tu tens força, e você está aí porque realmente tu tens as habilidades, as competências necessárias para ocupar esse cargo. Sabes que a outra questão que se coloca, Alda, tocaste num ponto que acho que muitas mulheres estão a referir isso, que é o síndrome de impostor, do imposter syndrome. Estás num certo lugar, às vezes sentes aquele feeling of inadequacy, tipo, ainda não estou lá, ainda não... E está comprovado. Chegam e dizem ao homem, olha, eu vou dar esta posição. E o homem, sim, I'm going to apply for this. Não tem metade do que é preciso, mas diz que sim. A mulher não. Ainda não é o tempo certo, tenho que contactar o mundo, que é para ver se the stars are aligned. Porquê? Não é? Mas eu quero mudar um bocadinho. Obrigada pelo Alvarina. Queres nos falar um bocadinho também de algum desafio ou do grande desafio que tiveste que ultrapassar e, ao mesmo tempo, fala-nos de uma grande conquista que tiveste em termos de carreira? Claro. Quanto aos desafios, vou separar em duas partes. Primeiro, desafios como estudante. Um grande desafio que eu tive foi quando eu me tornei embaixadora da engenharia. Como o nome próprio diz, éramos embaixadores e nós representávamos a faculdade de engenharia. Então, o que é que nós fazíamos? Fazíamos resume critique, ajudávamos outras pessoas a criarem os CVs, dávamos visitas guiadas aos pais e futuros estudantes da escola. Está a ter dificuldade em explicar porque eu sei tudo em inglês. Eu, por vezes, então, nós fazíamos tudo isso, dávamos visitas guiadas e ajudávamos praticamente as pessoas novas a verem se a nossa escola seria uma ótima escola para eles ou para os seus filhos, caso fossem os pais. E foi um desafio porque, como a Alda acabou de explicar, teve que vencer o síndrome de impostora, porque eu segui em segundo lugar e em terceiro lugar sou aluna internacional. Acho que esses pais não vão querer me ouvir. E sentia, na verdade, da parte de alguns pais, né? Não diziam assim por alto, mas conseguia-se notar que eles não tinham tanta autoconfiança, não tinham tanta confiança em mim quanto aos meus colegas. Mas aí eu tive que vencer esse síndrome de impostor e dar o meu melhor. Dar o meu melhor, mostrar que se eu estava ali porque fui selecionada, assim como os meus colegas americanos, não estava ali porque me estavam fazendo um favor, mas porque a escola considerou-me uma pessoa capacitada o suficiente para estar ali e desempenhar essas tarefas todas. E, em segundo lugar, é similar a isso também, foi quando me tornei presidente da Sociedade de Honra dos Engenheiros Industriais. Era praticamente a sociedade mais importante na minha faculdade de Engenharia Industrial. E foi assustador, porque disseram-me que foi a primeira vez que uma mulher negra ocupou aquela posição e ainda mais aluna internacional. Então, só para ir aumentando o peso e a responsabilidade. Mas eu acredito que com os desafios
nós aprendemos muito, ganhamos muito conhecimento. Então, sinceramente, até agora não acho que tenha havido alguma atividade ou algumas atividades que me fizeram crescer tanto quanto essas duas coisas. Me ajudaram a ver quão capacitada eu sou, não só como engenheira, mas também como uma líder, né? E profissionalmente, em primeiro lugar, acho que o desafio, acredito que todas nós aqui já passamos, é de sermos reconhecidas não só pelos homens, mas também por vezes pelas mulheres, como capacitadas, deixando de lado o nosso gênero, deixando de lado a nossa aparência. Há muito problema na sociedade sobre inteligência e beleza juntos. Ainda, infelizmente, ainda há muita gente que considera que se tu tens um cabelo arrumado, estás a usar um batonzinho, usas unhas, então não és inteligente o suficiente. E muitos até duvidam, como é que você é engenheira, tá vendo? Aquela ideia de que tens de estar assim toda Maria Rapaz, como há pouco a Alda estava-se a referir, não é? Não podes ser feminina, não é? Se estiveres neste tipo de profissão, não podes gostar de um batom, de um sapato, de arranjar. São coisas completamente distintas. Tu vais continuar a ser mulher. A tua profissão não te define em termos de género, não é? E qual foi a grande conquista? A conquista. Até a data, né? Porque podes ter mais. Acho que até a data, sim. Acredito que ter ganho a bolsa da Sonangol em primeiro lugar foi uma grande conquista. Uau. Era quando eu estava a aplicar para a bolsa, a minha mãe, ela dizia: essa bolsa, os filhos do História da Sonangol que tem essa bolsa, só estão a desenganar. Eu de exemplo, serve de exemplo até agora, a Alda está confirmando. Serve de exemplo até agora. Serve de exemplo até agora para meus familiares, e não só para minhas vizinhas, meus vizinhos, nos nossos arredores. E depois, como já tiveram dito, ter me tornado embaixadora da engenharia, estar ali a representar Angola. Não só mulheres, mas Angola ali, porque era a única angolana naquele grupo. Ter me tornado a presidente da Sociedade de Honras também foi algo estrondoso na minha vida. A minha graduação também, graduei com honras, ainda tive a honra de fazer um discurso, que também foi super assustador, um grande desafio, mas foi muito, muito bom estar ali à frente dos meus colegas, à frente de professores, dos pais deles, e ser a única negra também no grupo, né? Ser a única negra naquele grupo de 4 estudantes. São muitas bênçãos, eu chamo eles até de bênçãos. Para além de conquistas, são bênçãos mesmo, não é? Eu também sou muito, eu sou crente e eu acho que é muito importante sempre relembrar de que tudo o que nos acontece, para mim, porque eu sou muito espiritual, deve-se a Ele. Há um contributo ao nosso rigor, ao nosso trabalho, não é? Mas acho que Ele está sempre presente no que fazemos. E Alda, tu também tiveste um discurso, não foi? Como aluna, quando graduaste. Também sim, foi? Sim. Ok. Também sei. Eu quero agora mudar um bocadinho para algo... Não, vocês são mesmo irmãs, confirmado, stamp aqui. Não, eu sou tua mais velha, então tu é que estás a me imitar. Sim, eu sou a caçula. Adoro. Eu quero mudar para um tema um bocadinho mais light. Vamos falar um bocadinho sobre um tema que eu gosto imenso, que é empoderamento feminino. E eu acho que tudo o que estivemos aqui a conversar é empoderamento, não é? Mas se eu pudesse pedir a que vocês definissem o empoderamento nas vossas próprias palavras, como é que seria? Nair, como é que tu defines um empoderamento feminino? Ok. A minha experiência em mentoria tem me ensinado que empoderar uma mulher é capacitá-la para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Não é? Então, empoderar a mulher é isso, é criar condições necessárias para que ela possa engrandecer, ou seja, engrandecer em termos pessoais, de maneiras a que ela possa contribuir para o crescimento da sua comunidade e do seu país. Não é? Ótimo. É basicamente isso. Obrigada. Alda, empoderamento feminino. Como a própria palavra diz, poder. É dar poder a quem merece. É dar poder a quem tem as capacidades.
E quando nós falamos de empoderamento feminino, é exatamente conhecer que tu podes ser e estar. É reconhecer que o limite dizem que o limite é só o céu, mas é reconhecer que o limite está em ti mesma, que ninguém pode te limitar ou que ninguém pode fazer com que tu não avances a não ser você mesma. Em poucas palavras, empoderar-se, dar-se poder. Não tenho aqui. Ok, obrigada. Alvarina, como é que tu definirias o empoderamento? Podíamos passar horas a defini-lo, não é? Mas em poucas palavras. Em poucas palavras, eu diria que empoderamento feminino é conceder à mulher o seu devido lugar. Porque, por vezes, quando falamos sobre isso, dá a entender que nós não merecemos um lugar e agora estão a decidir nos dar esse lugar. Mas, na verdade, nós sempre merecemos o nosso lugar. Só nos foi tirado pelos problemas que nós já sabemos que as nossas sociedades têm. Então, para mim, empoderamento feminino é isso. Dar à mulher o seu devido lugar, que já nos pertence. Só nos precisa ser concedido e nós próprias, como a Alda e a Ney já disseram, nós próprias também temos que aceitar esse lugar. Porque o que acontece é que por vezes até nos é concedido e já me aconteceu isso. Só aqui, a título de exemplo, vou contar uma história assim bem curtinha. No meu trabalho onde eu sou a diretora de um departamento. E só falar essa palavra me pesa, diretora. Mas se estou lá é porque eles acreditam na minha capacidade. Então, aconteceu que uma vez eu tinha que entrevistar um jovem para fazer parte do nosso departamento. E, sendo eu a diretora do departamento, seria certo ou justo. Aí o síndrome de impostor entrou e eu fiquei calada durante 90% do tempo. E não faz sentido. Eles deram-me essa oportunidade. Disseram, você é a diretora do departamento, você entrevista a pessoa que queres que trabalhe consigo. Mas eu própria me parei. Eu própria deixei essa oportunidade passar. Então, não é só uma questão de nos darem um lugar, também de nós aceitarmos essa cadeia. Alvarina, estás a cortar um bocadinho. Eu percebi que não é só uma questão de darmos o lugar, mas também nós aceitarmos esse lugar quando estamos a desempenhá-lo. Para mim, eu costumo dizer, podemos definir o empoderamento de várias formas, mas para mim, empoderamento não é dar poder, porque é um dever humano, não é? E acho que a Alvarina estava a dizer há pouco, todos nós temos direito a isso, é um direito nosso, não é? Mas infelizmente, seja por que motivo for, às vezes nós não sentimos adequadas para desempenhar certas funções e então autoduvidamos ou criamos uma certa sabotagem na forma como abordamos um lugar que nos dão ou um título. E para terminar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu tenho isso várias vezes em que eu sou a única mulher negra quando eu entro num boardroom meeting. Às vezes estou em reuniões com clientes, sou a única preta, sou a única mulher e sou a única negra, não é? E às vezes eu vejo que causa ali um bocadinho de desconforto, mas não vão dizer porque não se diz, principalmente nestes países como Inglaterra e Estados Unidos. Mas seja como for, eu costumo dizer, nós temos que ter o autoconhecimento de saber, eu existo, eu posso e eu sou capaz, não é? E aceitar que temos essa posição. E acima de tudo, vamos criar estes lean-in groups, não é? Em que vamos nos apoiar umas às outras, dar aquele empurrão, porque também temos days offs que a gente pensa que falta-me isto, não sou capaz. Mas bom, eu não sei se a Alvarina consegue se juntar outra vez, vamos esperar que ela volte. Vou começar aqui em modo de terminar. Queria duas perguntas. Sónia. Desculpa, Alda. Desculpa, eu acho que é importante, eu não sei porquê, mas sempre quando nós falamos de empoderamento feminino ou de feminismo, eu tenho sempre que, eu não sei, eu me sinto obrigada a esclarecer uma coisa. Só que é para não haver aqui uma distorção. Até nas nossas relações, eu sou de opinião que, por exemplo, se alguém chegar e dizer assim, a fulana roubou o teu namorado ou marido, eu digo assim, ninguém rouba aquilo que não tem, ou seja, ninguém pode me roubar algo que nunca foi meu.
O mesmo acontece também com o empoderamento feminino. Estamos a falar em dar. Tu não podes dar algo em alguém que já lhe pertence. É como se fosse que, prontos, a pessoa não tinha noção, então estou a te dar. Porque até tu podes dar, mas se a pessoa não conhece que esse direito é dela, que isso realmente a pertence, tu podes dar todos os direitos do voto que acontece aqui em África, podes lhe dar ali a oportunidade de votar, mas como não conhece, não tem noção de que quão importante o voto é, estamos sempre a clicar na mesma tecla, o fulano, fulano, e depois vamos reclamar que não estamos a ser bem governados. Mas pronto, esses são... Não, mas querida, isto é um tema que podemos depois, já estás-me aqui a dar uma ideia, mas bom. Esse é outro tema, né? Mesmo, Acho que ainda não estamos preparadas para tocar nesse assunto, mas acho que entenderam bem o que é que eu quero dizer. Mas acho que é tão importante o que tu disseste e sem problemas estás aqui a fazer essa anotação e leva-nos a outros campos que é a gente desenvolve tantas políticas, tantas leis, mas depois a implementação dos mesmos não é a mesma coisa, não é? Teoricamente, lei contra a violência, lei contra não sei o quê, mas na prática ela não foi implementada, não existem regulamentações para fazer isso, não é? Anyway, conversation for another day. Mais duas últimas perguntas. Se existir alguma menina que depois vá ouvir este vídeo, que mensagem vocês querem passar a uma menina que queira ser engenheira? Que mensagem vocês passariam a esta menina de 10 anos, 12 anos que está a tentar tomar um rumo? Nair. Ok. Como eu digo, sempre ser resiliente é muito importante. Ler bastante. Autoconhecimento. Ok? Saber exatamente o que se quer é muito importante. Okay? Porque nós não temos de esperar que nos digam, tudo bem que nós precisamos de um empurrão, não é? De um mentor, eu tenho mentores, por exemplo. Entretanto, é preciso saber, para dar passos assertivos, é preciso estar onde você quer estar. Então, acreditar em si mesmo. E ainda que este lugar seja o mais alto, acredite que você pode. Então, é mesmo com isso. Porque a minha trajetória sempre foi assim. Eu sempre disse, não, agora quero estar ali. Pronto. Então, eu sempre trabalhei com homens, sempre fui em todas as equipas, desde tese, licenciatura, trabalho. Eu era quase sempre a única menina, ou das poucas. Então, acreditar sempre que tu podes, independente dos desafios, é muito importante. Acreditar em si mesma. Isso leva-nos em qualquer parte do mundo, em qualquer posição. Nós podemos estar onde nós queremos. E fazer trabalho de casa, o que muita gente não diz durante essa trajetória, é muito importante. E o que é o trabalho de casa? É ler, é pesquisar, é estudar. As coisas não vêm só assim. Para nós nos conhecermos, temos que saber qual foi a trajetória deste, daquele. É preciso saber as posições, por exemplo, se eu quero trabalhar nisso, quais seriam as minhas responsabilidades. E, por vezes, antecipar certas dificuldades é o que não se costuma dizer, por exemplo, quem estudou em Angola. Por acaso, do jeito que a conversa foi, eu quase não tive tempo para falar sobre isso, mas estudar em Angola não é muito fácil. Obviamente, a nível médio ou universitário, não é muito fácil. Por exemplo, dividir um microscópio, como eu já tinha dito, por 10 pessoas, isso faz com que nós estejamos para trás em termos de habilidades técnicas, de certo modo. Então é preciso que você, como aluno, antecipe, ou seja, saiba que você no futuro vai precisar ter essa habilidade por si mesmo, tentar conciliar ou tentar ultrapassar certas dificuldades, e é muito importante mesmo fazer o trabalho de casa. Okay. Muito obrigada. Alda, que conselho darias a uma menina de 10, 12 anos que está indecisa ou que está a pensar em ser engenheira, mas que acha que não sei se tem aptidão, não sei se vai ser aceito pela família?
que conselhos darias tu? Provavelmente eu daria conselhos em que eu nunca tive. Coisas que eu tive que descobrir por mim mesma, ou por erros, ou por conselhos. Mas a primeira coisa, eu sou bem prática, Sônia. Eu diria o seguinte: disciplina over motivation. Disciplina acima de motivação. Motivação é sim importante, mas a disciplina vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Porque nem todos os dias ela vai querer estudar, nem todos os dias ela vai acreditar em ela mesma, e principalmente, nem todos os dias ela vai querer tirar aquele tempinho de lazer que é para poder estar ali e resolver os seus assuntos. Esse é um ponto. O segundo ponto é foco. O foco, quando eu não falo simplesmente planear a vida de acordo como dizem New Year's Resolution, tipo, não sei como é que se diz isso em português. Deixa ficar assim. Sim, o que dizem o plano do ano. Dá-se início ao ano, toda a gente tem uma lista enorme do que vai fazer. Sim, essa lista enorme. Parem com isso. Assim, quando se quer alcançar algo e diz big, como é licenciatura, o emprego ou uma posição na sociedade, nós precisamos ter planos a longo prazo. E o plano a longo prazo é você se posicionar e dizer assim: aonde é que eu me vejo? As meninas de 12 anos, 16, qualquer idade que seja, eu pergunto sempre: como tu te vês daqui a 3 a 5 anos? Eu até os meus 24 anos eu não me fazia essa pergunta. E tudo começou a mudar quando eu comecei a me questionar como eu me vejo daqui a 3 a 5 anos. Esse objetivo de 3 a 5 anos fez com que eu tivesse uma direção com propósito. Não adianta nós estamos aqui a falar eu quero. É encontrar o teu propósito. Para quê? Para que o trabalho ou o curso que tu venhas a escolher tenha significado. E esse propósito, muitas das vezes, não tem que simplesmente alimentar o seu ego. O teu propósito também tem que ver com a comunidade, com as pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos aqui recapitular um bocadinho. É disciplina, foco, a motivação vai estar ali claramente e o propósito de vida. E, posteriormente, é encontrar um mentor. Alguém com quem ela possa conversar, alguém com quem ela possa se espelhar. Porque é que acontece? Muitas das vezes eu até tenho recebido algumas mensagens nas minhas redes sociais em dizer: Alda, muito obrigado pelo testemunho. Estás a fazer isso, aquilo, Y. Por quê? Porque tanto eu, quanto a Elvira, quanto a Nair, somos pessoas ou mulheres que estamos aqui a quebrar as mentalidades, não simplesmente porque nós somos engenheiras, é muito mais além disso, Sônia. É porque nós não viemos de um background, eu até poderia dizer, o meu tio, ele era o único engenheiro na família, o único. Nós não temos um background que nós podemos dizer o fulano. Nós não temos o poder financeiro, nós não temos um monte de cenários que as mulheres ou a sociedade em si, não vamos só tocar aqui mulheres, vamos dizer também, vamos aqui incluir os homens, porque nós acreditamos na equidade de género. Em dizer, eu não posso fazer isso porque essa é a minha condição atual. A tua condição atual não vai determinar o teu futuro. Por isso é que estamos aqui a ver histórias eu gosto muito de ler algumas biografias. Sim, histórias de superação e de dizer que, ok, todo mundo aqui, nós aqui tivemos uma ministra em que ela não estava ligada à política e mesmo assim foi ministra. Eu quando vi isso, eu disse, uou, era a mineta. Eu não preciso me envolver em política, eu só preciso trabalhar. Quando tu trabalhas, tu tens resultados e esses resultados vão chegar na pessoa certa, no dia certo, na hora certa. Em suma é isso, mentoria, disciplina, motivação e foco. Sem dúvida, eu acho que muito é cultural, não é? Temos que mudar mentalidades, temos aquele trabalho de fundo para fazer, mas eu costumo dizer, e acho que tu disseste isso muito bem, às vezes as pessoas olham só pela profissão, pela carreira, mas existe muito mais por trás daquilo. Vocês neste momento são ativistas, mas não dão esse nome, porque não é?
não é glamorous, mas a verdade é que vocês estão a defender, né, não só uma igualdade, mas estão a defender, como é que se diz, uma sociedade mais integrada, uma sociedade em que eu quero ser isto, eu vou ser isto, não é? Mas, enfim, tem que percorrer e tens de ter um certo rigor e disciplina em fazê-lo. Alvarina, eu quero terminar contigo. Qual é a mensagem que tu passarias a uma menina de 12, 14, 16 anos que queira ser engenheira, por exemplo, ou que queira seguir um outro curso qualquer, mas neste momento eu queria falar sobre engenharia, que é onde temos muita falta de representatividade. Sim, sim, claro. Eu diria, não só na questão da pessoa querer se tornar uma engenheira, mas na vida em geral, eu aplicaria o seguinte princípio: foca-te na tua identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, quando nós sabemos aonde que queremos ir, como as minhas colegas já disseram, quando nós sabemos o que queremos alcançar, é um pouquinho mais fácil termos a disciplina em vez de sermos apenas motivados. É mais fácil nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Identidade. Porque se tu sabes aquilo que tu és ou aquilo que tu podes fazer, ninguém pode vir e te dizer que não és ou que não podes. Então é importante termos uma identidade firme, principalmente a partir da adolescência. Em segundo lugar, eu diria, não tenha medo de arriscar ou de errar. Como eu disse, Ana, sobre o meu background, eu comecei com engenharia ambiental e depois mudei para industrial. Confesso que fiquei um pouco perdida porque elas não estão relacionadas, mas tendo a disciplina, a motivação e a força de vontade, eu consegui. Mas aí tá, eu comecei com uma coisa e tive que parar no meio do caminho, mudar para uma outra, mas graças a Deus terminei muito bem, com sucesso. Então, não tenham medo de ser que querem fazer. Não, tentem. Okay. Quem sabe vão ser como eu, que fui parar no Macarenco por erro. Não erro, né? Deus cria assim. Fui parar no Macarenco e acabei descobrindo uma paixão por engenharia. Então, não tenham medo de arriscar ou de errar. E em último lugar, resumindo aquilo que as duas minhas colegas já disseram, a mentoria mesmo. É muito importante. É mesmo muito servir de espelho. Mas não só como espelho, porque uma coisa é eu ver a aula no Instagram ou onde é que está, mais querida? No Instagram ou no LinkedIn. Falo mais da Alda porque eu conheço mais a Alda do que a Nair, mas daqui a pouco vou te incluir já nessa lista, Nair. Mas uma coisa é ver todas vocês nessas redes sociais, outra coisa é ter esse momento. Eu consigo ver, a Alda é uma mulher como eu, a Sônia é uma mulher como eu, a Nair é uma mulher como eu. E mesmo assim elas conseguiram alcançar isso e aquilo. Então quer dizer que eu também posso. Não é apenas uma figura, uma celebridade das redes sociais, é uma mulher real, com problemas reais, com sonhos reais. Então, e também choram. Mentoria é mesmo muito importante. E também choram, olha, é fácil. Amiga, eu meto isso na mesa também. Estamos aqui a falar, mas não é fácil. E precisa mesmo de muita disciplina, muita força de vontade. E, mais uma vez, ache a tua identidade, vai ajudar muito, não só em questão profissional, mas até na vida pessoal. Saiba quem tu és, onde é que tu queres ir. Ok, tá bom. Obrigada, Alvarina. Some deep stuff. Mas eu quero terminar, a última pergunta que eu quero fazer é one word apenas. A resposta será uma palavra apenas, ou um nome neste caso. Qual é a vossa referência feminina, Alda? Infelizmente, a minha referência feminina já faleceu há pouco tempo. Eunice de Carvalho. Sinto muito, mas lá está. Ela deixou um legado, não é? Obrigada. Nair? Minha mãe, certamente. Boa. Alvarina? A tua referência feminina? Não posso ter duas, por favor. Ok, pronto, vá lá. Então, eu tenho duas. Primeiro mesmo é a minha mãe também, porque ela batalhou muito para que eu chegasse aqui onde eu estou. E em segundo lugar é a senhora Ana Paula da Costa, é uma professora.
e eu conheci há pouco tempo, mas já ficou minha mentora, é uma mulher com a qual eu aprendo bastante, é uma profissional na área também de STEM, ela não é engenheira, mas é professora de matemática, e é bom ver uma mulher de sucesso, mas ao mesmo tempo que tem uma família e conduz uma família muito bem, porque eu estou focada assim em engenharia, em empoderamento feminino, etc., mas eu quero no final ter a minha família, então é bom ver uma mulher que consegue fazer tudo isso. É importante para mim. Obrigada. Da minha parte, eu acho que é mesmo gratidão pelo vosso tempo, pelo vosso testemunho. Eu sei que há de tocar muitas pessoas, mas nem que toque apenas uma pessoa, acho que já conseguimos algo. Vocês estiveram aqui 1 hora e qualquer coisa a partilhar a vossa jornada, e eu acho que queria concluir a dizer que muitas das vezes as pessoas apenas olham para o produto final. Não sabem que todas nós temos uma cicatriz ou cicatrizes. E eu quero dizer com isto é que para chegar a um lugar de Executive Director ou Managing Director, a pessoa teve que fazer alguns sacrifícios, a pessoa teve vários líderes que não acreditaram nela, a pessoa teve vários desafios que teve que ultrapassar. Portanto, quando olham, e a Alvarinha tocou há pouco para o Facebook e o LinkedIn, ali uma biografia espetacular, um leque de experiência, não foi e nunca vai ser um mar de rosas, mas eu termino com a palavra que a Nair usou e que eu uso muito e gosto imenso, que é a resiliência. Não é? Tudo isto demonstra que nós somos capazes, vai aparecer umas pedrinhas pelo caminho, mas vamos conseguir superar. O meu agradecimento, vamos voltar a conversar, eu sei disso, porque eu acho que vocês já estão a ser uma referência para a comunidade PALOP e vamos continuar a dar o melhor de nós, ok? Obrigada, ladies. Eu vou terminar aqui o streaming. Obrigada.